1 Reis, capítulo 3, o versículo 24, vai dizer: Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. O 25 vai dizer: E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Somente até aqui, amém? É uma palavra forte, né, igreja? É uma palavra que dá dúvida, dá estranheza, né? E dá várias outras coisas. Só que aí o que o Espírito Santo, né, ministrou aqui, eu fiz algumas anotações para falar nessa manhã acerca de sabedoria, conhecimento e discernimento. Amém. Primeiramente, discernimento. Precisamos ter discernimento do Espírito, o que provém do reino e o que não provém. Conhecimento. Aí entra um mal meio que complicado, porque muita gente acha que não precisa ir estudar. Mas sem estudar, não tem como conhecer. Sabedoria. A palavra vai dizer que a sabedoria vem do alto, vem da parte do Senhor. Até anotei aqui, Provérbios capítulo 2, versículo 6 vai dizer: Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, eu creio que é o conjunto, sabedoria, conhecimento e discernimento. Isso. 1 Reis capítulo 3, versículo 24 e 25. E o que acontece sem essas primícias, praticamente, né, que eu digo, né, para ministrar sobre nossas vidas, não temos como sobreviver. Porque sem discernimento você não sabe, né, o que é do Espírito e o que não é. Sem conhecimento, como que eu vou falar da parte do Senhor? Aí a pessoa tem o hábito de dizer, né, não, mas o Espírito Santo fala na hora. Mas o mesmo Espírito que fala na hora, também fala com você em casa, quando você está estudando. Porque às vezes a gente tem um hábito no meio pentecostal de somente deixar o Espírito Santo falar conosco aqui no altar. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento. Paulo, antes de começar o ministério dele, ele ficou 14 anos estudando. E ele já tinha entendimento, mas entendimento do mundo. Então, da parte do Senhor, ele precisou ser tratado, precisou ser ministrado. Então, nós precisamos. E a sabedoria, aí olha só o que eu anotei aqui. Sabedoria é a qualidade de quem tem conhecimento e discernimento. Então, a igreja está tudo atrelado. Então, a sabedoria, ela tem até o seu momento, né, propício de ser ministrado. A palavra vai dizer que um tolo, mudo, no momento oportuno, ele se passa por sábio. Por quê? Porque ele ficou quieto. Ele não falou. Então, às vezes, nem sempre você saber, nem sempre vai fazer você ter razão, você ter correção. Porque a sabedoria ela só é proveitosa no momento oportuno. Então, vamos lá. Conforme a palavra, ela vai dizer, né, que Salomão já iniciou o reinado dele, foi lá, o faraó pegou uma mulher, né, para ser sua esposa, para iniciar o seu ministério. Aí eu fiz aqui algumas anotações, que apesar de tudo isso, tudo aquilo a qual Salomão já havia passado, o versículo 3 vai dizer: E Salomão amava ao Senhor, andando no estatuto de Davi, o seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Ou seja, aquilo a qual o pai dele fazia, ele olhou como uma coisa boa e ele continuou fazendo. E a palavra declara que naquele período ele fez mais de 1000 holocaustos. Gente, 1000 holocaustos. Imagina, né? A gente vai num monte às vezes, né? Faz uma campanha de 7 dias, né, Marisa? Já é extremamente cansativo, é pesado. Às vezes tudo acontece num dia para você não conseguir subir um monte. E tudo dá errado, no ônibus que não tem, acidente, trânsito, rua fechada, dentro de casa se levanta. Então você imagina você oferecer 1000 sacrifícios ao Senhor. Então aqui a gente já consegue identificar que Salomão, ele se agradava de Deus e principalmente Deus se agradava de Salomão. Aí logo lá no 7 vai dizer: Tu fizeste reinar o teu servo em meu lugar, Davi meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. A palavra vai dizer que Salomão, Deus já estava se alegrando da conduta de Salomão. E Salomão pega no sono. Quando ele pega no sono e dorme, ele tem uma visão. Aí a visão vai dizer, a palavra vai dizer que Deus se agrada do comportamento de Salomão. Aí o que o Espírito Santo, né, ministrou aqui, que eu fiz as anotações? Primeiro, fazer o que é bom ao Senhor.
Nós precisamos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Segundo, agir com sinceridade. Esse versículo 7 que eu li foi uma declaração dele perante ao Senhor. Aí o terceiro vai dizer, a promessa de prolongar os dias se andar nos seus caminhos. Isso aqui é a palavra do Senhor. Então, quando Salomão se sentou no trono e se viu mediante a responsabilidade de conduzir, né, um reino, porque não eram poucas pessoas, a palavra declara que era muitíssimo, a perder de conta. Quando ele teve esse sonho, que a palavra vai dizer que o Senhor já estava se alegrando dele, aí ele põe esse questionamento perante o Senhor, porque o Senhor, ele vai dizer, né, e disse Salomão, não, no 5 vai dizer, então em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em seus sonhos e disse, pede o que quiseres que te dê. Então, aquilo a qual você imagina nos dias de hoje, né, no meio da situação que você está vivendo e passando, qual seria o seu pedido ao Senhor, se o Senhor se apresentasse e falasse assim, ó, pode pedir o que quiser? Será que nós iríamos por âmbito financeiro? Será que eu ia pedir riqueza, dinheiro? Será que eu ia pedir uma casa, uma família? Será que eu ia pedir, não sei, um bom emprego, né? Não, quero ser uma pregadora do Evangelho, eu quero louvar muito bem, que as pessoas sejam tocadas. O que será, né, que eu pediria no dia de hoje? Então, quando o Senhor ministrou acerca de agir com sinceridade, é do seu pedido estar atrelado com a vontade do Senhor. Tem que ter um link, como se fosse um link direto. Porque aí, depois a gente vê que Deus multiplicou o pedido dele. Ele pediu uma coisa, Deus foi lá e multiplicou por 10. Ele fez além daquilo a qual. Porque ele viu a sinceridade. Então, aqui no versículo 7, quando ele diz, tu fizeste reinar o teu servo no lugar de Davi, ou seja, ele, né? E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Ou seja, ele se diminuiu, ele tinha um reinado na mão, mas ele sabia que ele era incapaz. E quando de muitas das vezes a gente servir a Deus, a gente já se acha muito capacitado para estar até em lugares maiores, em patamares maiores, Deus está falando, minha filha, você não entendeu nada ainda, volta lá no início. Volta lá no começo, é preciso você nascer de novo. Porque você vai precisar ter qualidades, você vai precisar ter comportamentos que se adequem ao seu chamado.